Olá, meu nome é Tiago de Araújo Lira, sou pós-graduando no programa de pós-graduação a nível estrito sensu, mestrado profissional em educação tecnológica, e venho aqui hoje apresentar a vocês o nosso produto educacional. O produto educacional é uma exigência para a formação no curso de mestrado profissional em educação, e ele traz essa perspectiva de análise em que o produto tem a sua característica em um vínculo na dissertação. Então, o nosso produto ele se vincula à dissertação desenvolvida ao longo do processo de formação no curso de mestrado e intitulada, a dissertação intitulada O Ensino de História e a Literatura como Memória na América Latina. Contribuições para a formação em educação profissional e tecnológica. Se desdobrando assim o curso profissional em um produto com o título História da América, Literatura e Memória. Então, o nosso produto educacional, ele desempenha um papel na formação e aprimoramento dos professores, proporcionando-lhes ferramenta para compreender e conscientizar sobre a rica e complexa história da América Latina. Ao focar na intersecção entre a literatura e a memória, o produto busca transcender uma abordagem tradicional e oferecer uma compreensão mais holística e culturalmente sensível do passado latino-americano. Isso é especialmente vital em um contexto educacional onde a diversidade cultural e histórica da América Latina muitas vezes é mal representada ou negligenciada. Então nós temos esse aspecto do curso História da América, Literatura e Memória, pautado em 3 partes. A primeira parte fala um pouquinho sobre a produção histórica, a produção da pesquisa histórica utilizando a literatura como fonte. No segundo curso, a gente adentra em 2 obras literárias escolhidas para balizar esse trabalho de pesquisa, para balizar a dissertação e, consequentemente, fazer parte do produto. A segunda aula trata diretamente com a literatura escrita por Miguel Ángel Artúrias, O Senhor Presidente, que retrata o período da ditadura militar na Guatemala e retrata também o governo ditatorial de Manuel Estrada Cabreira, mas que dentro da sua narrativa ele não representa o nome direto do ditador, mas todas as características de um governo militar são apresentadas. As características em si, elas representam a construção da narrativa que envolve tanto o autor, Miguel Ángel Artúrias, que teve que se retirar da Guatemala devido a perseguições, e esse romance histórico acaba tendo um período de produção um pouco mais alargado. Ele é obrigado a sair primeiramente em 1922, e desde então ele começa a escrever esse romance e ao longo de 9 anos até esse romance ser totalmente produzido. A nossa terceira e última aula, ela vem com a análise e proposição de uso da literatura a partir de Eu, o Supremo, de Augusto Roa Bastos, também retratando a ditadura militar na América Latina, porém agora em um período retratando um ditador, José Gaspar Rodrigues de França, no Paraguai, e que retrata o período ainda no século XIX, mas que, ao ser produzida, essa literatura ela também contrasta com o período atual em que o autor estava vivenciando uma nova ditadura e sendo obrigado novamente a se retirar do seu país. Nesses entrelaçamentos entre essas duas
entre essas duas obras e o percurso histórico, o nosso curso ele tende a apresentar as possibilidades do uso de metodologias destinadas a nós como metodologias ativas, e dentre essas metodologias ativas nós temos a metodologia dialética, expositiva dialética em sala de aula, em que o aluno ele é tratado a partir de uma ambientação consciente do seu passado, em que nessa ambientação consciente do seu passado ele tende a reconhecer nos personagens, tanto fictícios ou reais, mas na narrativa literária, o seu papel enquanto cidadão latino-americano, enquanto participante ou construtor dessa memória ou dessa história também. Então, nesses aspectos, por meio da análise dessas duas obras, nós temos o cenário histórico do recorte temporal, e vemos a América Latina presentes em escrita romântica mais factual, em que as narrativas complexificam a compreensão entre o real e o imaginado. Como arcabouço científico do nosso curso, o ensino de história apresentou novas abordagens e a literatura serviu como uma abordagem histórica para explicar e compreender os processos de ensino de história na América Latina. Então, nesse ambiente ou nessa ambientação, o professor, fazendo uso da literatura, ele apresenta as possibilidades interpretativas para o educando em sala de aula. Isso é um papel em que o professor precisa, de fato, estar bem pautado, bem bem instruído. Por isso o nosso curso ele é voltado para o licenciando do curso de História, futuro professor de História, ou para aqueles que trate essa perspectiva interpretativa de narrativas literárias no contexto do novo ensino médio, seja da área de humanas, das ciências humanas, ou seja na área das linguagens, com a literatura ou qualquer outra disciplina que venha a tratar dentro desses temas, ou a abertura que trate desses temas. O curso, então, buscou utilizar análise historiográfica de formação complementar do professor, objetivando a estruturação do conhecimento histórico, podendo, de fato, a partir desse conhecimento histórico, contribuir no processo educativo. Então, nós, visando ali atender às novas concepções do processo de aprendizagem colaborativa, a revisão e a atualização do papel e funções do professor por meio do conhecimento que constitui a realidade da sua natureza e da sociedade que o cerca, juntamente com o caráter educacional docente da disciplina. Esse curso foi construído como um processo de extensão para a compreensão da história, da literatura e da memória. Então, essas nuances do nosso curso, ele traz em si uma exposição do conteúdo, mas essa exposição do conteúdo pautado na produtividade em sala de aula, para que essa relação seja consciente e ao mesmo tempo prazerosa, em que nesse ambiente de conscientização dos alunos, em que eles consigam se identificar enquanto latino-americanos, eles também possam entender o processo ou os processos históricos que contribuíram para as relações da construção de narrativas históricas. Nessa vertente de trabalho, com fontes históricas diversificadas, nós encontramos no romance histórico a perspectiva histórica. Então, fazendo jus aí, fazendo justificativo às nossas escolhas, então foi no romance histórico, nesses dois romances históricos, que nós vislumbramos essa interpretação, essa nova possibilidade de interpretação das narrativas históricas para a sala de aula, em que os personagens possibilitam a expressar um enredo significativo para o ensino de história,
adentrando no gênero literário que oferece a abordagem cativante, podendo apresentar os fatos históricos ou ficcionais, questões relacionadas à subjetividade, dentro desse contexto em que o educando se aproprie do romance histórico. Assim, ele pode construir uma mescla de fatos históricos como elementos tanto ficcionais quanto reais da forma a literatura lida. Assim, proporciona ao estudante, assim, esse curso tende a proporcionar ao estudante uma experiência imersiva que vai além dos dados e dos fatos. Então, é um conjunto de interpretação, um conjunto de possibilidades para que o professor consiga adaptar a sua metodologia para a sala de aula, utilizando ali a literatura como uma das ferramentas possíveis para o ensino. Sobretudo, uma das ferramentas possíveis de interpretar as narrativas históricas ou até mesmo interpretar os ambientes históricos em que foram construídas essas narrativas. Espero que vocês aproveitem o nosso curso. E na sequência nós temos as aulas pautadas a partir dessas possibilidades. Até logo e bons estudos!